Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Eu gostaria de trazer uma palavra ao seu coração, para que você possa assimilar, digerir e meditar muito mais na palavra do Senhor, acerca do momento da igreja e daquilo que temos vivido nesses dias. Essa palavra é para consolo, é para firmeza, mas é também uma palavra para que nós nos posicionemos, não para o lado A ou B, mas para aquilo que fomos chamados a fazer, amém? Então, se você puder abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, do versos 10 ao 17, acompanhe comigo a leitura. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Refiro-me ao fato de que cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Estéfanas. Além destes, não me lembro se batizei algum outro. Porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavra, mas para que não se anule a cruz de Cristo. Há poucos dias, tive acesso a um vídeo de uma ministração de um pastor que criticava o modo como o mundo tem agido nesses dias de isolamento, de distanciamento social. Esse pastor, em sua ministração, ele faz alusões ao governo do anticristo, que ele estaria usando a Organização Mundial de Saúde, a OMS, como um instrumento para o domínio mundial. E que este processo, segundo esse pastor, visa calar a igreja, submetendo-a à vontade deste governo mundial. Ele também faz referências a dois líderes de nações que se levantaram contra este governo, não aceitando as suas diretrizes. Contudo, amados, nós podemos perceber, ao final de seus argumentos, uma intenção de levar aqueles que o ouvem a rejeitarem as recomendações do órgão mundial de saúde, motivados pelo fato de que essas recomendações, segundo o seu entendimento, são resultado de instruções dadas com base neste projeto de dominação. Também tive acesso a um outro testemunho que falava de alguém que havia se convertido há alguns anos, e após algum tempo dentro da instituição igreja a qual ele congregava, chegando a alcançar a posição de liderança, ele abandonou a igreja. E ele relata que o motivo desse abandono seria a sua insatisfação, o seu descontentamento ao conhecer que alguns segmentos da igreja evangélica
teriam um plano de dominação do Brasil. Plano este que alguns devem conhecer, chamado Sete Montes. Segundo esse líder, estes montes seriam áreas como cultura, economia, família, política e etc. Essas áreas seriam encabeçadas por pessoas atualmente nos cargos hoje, com posição de alcançar tais ideais de dominação. E essa comunidade, como eu tenho percebido hoje, a comunidade cristã, ela tem estado dividida. E o próprio apóstolo Paulo, em sua carta aos Romanos, capítulo 13, versos 1 e 2, diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está se opondo contra o que Deus instituiu. E aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. No meio dessa incerteza que temos vivido, alguns querem também dominar. Nós vimos aí, tem a intenção de dominar o mundo e a igreja, e o outro dizendo que a igreja tem intenção de dominar o mundo como um todo. Dizer ao pastor, amados, como deve ser o modo de administração da igreja, para onde a igreja deve caminhar, o que a igreja deve incentivar e etc., é algo difícil de se entender. Uma ovelha querendo dizer ao pastor como ele deve pastorear. Alguns têm sido motivo de dissensão, e nas conversas pessoais até mesmo eu percebo o semear da discórdia. Mas nessa manhã eu quero trazer a você um pensamento. O apóstolo Paulo, quando nós lemos esse texto de 1 Coríntios, ele escreveu porque sabia o que estava acontecendo. A cidade de Corinto era uma das maiores cidades do mundo moderno à época, uma metrópole, por assim dizer. A expectativa de Paulo era que houvesse crescimento por parte da igreja cristã ali. Sim, que a igreja crescesse, não dominando a cidade, mas influenciando positivamente, sem contenda. Mas isso não aconteceu. Houve a polarização. E uma das polarizações era que alguns queriam se associar com pecadores, porque era necessário e aceitável. Outros queriam se isolar para preservar a santidade. Opostos. Sabe, irmãos, não sei se devemos dar o testemunho de obedecer às autoridades constituídas por Deus, para que com isso possamos fazer o bem levando outros a Cristo. Ou se devemos lutar contra os planos do governo mundial, com vistas a impedir o mesmo. Se isso pudesse acontecer, ou seja, se pudéssemos mudar a situação do que Deus já entendeu e planejou, certamente, amados, estaremos atrasando a volta de nosso Senhor Jesus, o que é triste ver a igreja pensar e trabalhar dessa forma. Mas eu quero concluir sobre o pensamento de Paulo, que está no verso 17. Paulo diz que Cristo nos enviou para pregarmos o Evangelho,
não com sabedoria, estratégias, com evangelho de autoajuda e muito menos com técnicas de coaching e de persuasão. Mas Cristo nos enviou, sim, para dizer ao mundo do seu amor, e esse amor ele não visa anular a cruz de Cristo, como Paulo disse. Não foi A, não foi o autor B, o irmão C ou o governo D que morreram na cruz para que eu e você tivéssemos vida e a tivéssemos com abundância. Cristo, sim. Então, que nesta manhã Deus possa te abençoar e te iluminar em nome de Jesus.